Quebra-Gelo, gostaria de chamar o Zé Pedro, a Larissa, a Kézia e o Valder Leite. Senta lá. Vai ficar na testa, com a cabeça inclinada para trás. Tem que chegar até a boca, sem colocar a mão. E quem vencer? Quem vencer ganha o prêmio, vai. Não tá valendo. 3 minutos. Espera aí, ele vai falar valendo 3 minutos. Zé Pedro, sem, tá fácil. Não, vai. Vai lá, valendo. Está aqui, Provérbios 14, 29, que diz assim: a pessoa que se mantém calma e sábia, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Outro versículo, Provérbios 19, 2: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Assim como a palavra de Deus diz e que a gente viu aqui no Quebra-Gelo é que quando a gente sabe o que é a moral do negócio, o que a gente tem que fazer? É fazer o biscoito chegar até a boca. E assim, isso representa a caminhada do Cristo aqui na terra. O que a gente tem que fazer? É cumprir a vontade do Senhor para a gente chegar ao reino dos céus. E muitas vezes a gente tenta apressar o caminho, tenta fazer de um jeito diferente, acaba que a gente perde o foco e esquece do que é o principal, que é fazer a vontade do Senhor, e tenta fazer as coisas do jeito da gente e acaba deixando cair o biscoito, acaba caindo no erro, fazendo aquilo que desagrada o Senhor. Mas quando a gente atenta para aquilo que é o certo a fazer, que é cumprir a palavra de Deus, fazer aquilo que o Senhor tem para a gente vai conseguir comer o biscoito, vai conseguir fazer o biscoito chegar até a boca e vai sem ansiedade, sem fazer aquilo que é a vontade da gente. Então, é isso aí. Então, parabéns à região 1 do Grupo Vida da parte central. A região 1 tem o Grupo Vida que funciona na casa do Alexander e da Ellen, e a líder ali é a pastora Inês, ok? Então agora nós vamos passar para um momento de louvor com a região 2. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para estar louvando o nome do Senhor, porque hoje é um dia muito especial, né? Que todos os grupos Vida se reuniram aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. E nós, como igreja, como membros da grande família do Senhor, vamos louvar, vamos cantar para o nosso irmão que está do lado também e dizer para ele o quanto que é bom ele estar aqui nesta noite junto com a gente. Amém? Sim.
irmãos? O testemunho que eu tenho para contar aconteceu na vida do meu marido. Foi uma bênção muito maravilhosa. E eu não tive deixar de compartilhar com os irmãos. Ele foi diagnosticado que os rins dele não estavam funcionando, só estava 24%. E ele teria que colocar uma fístula para fazer hemodiálise. Aí nós não aceitamos, ele muito nervoso, e com a bênção dos irmãos sempre ajudando, orando, os presbíteros, e ficamos firmes. Aí continuou indo no médico, e o médico sempre falando, não tem solução, Reinaldo, você vai ter que fazer diálise se a gente não aceitar. E orando, os irmãos nos fortalecendo, cada dia que ele fazia o exame, o pastor orava e colocava Deus na frente, a gente ia para ofertas. Quando foi agora, esse mês chegamos lá, não, eu tenho que contar para os irmãos também que não podia comer carne, não podia comer nada, ele foi regrado de tudo. E ele fez a parte dele, não comia carne, não comia fritura, e que ele gosta muito de churrasquinho, então foi muito difícil para ele. Mas aí aconteceu que agora esse mês, chegando lá, ele fez o exame, a gente já sabia como que era o resultado. Aí chegando lá, a médica até assustou, porque tinha algumas pessoas lá fora, nós chegamos com os exames, e como a gente já sabia que o resultado tinha sido ótimo, né? Deus já tinha feito a obra. Aí, chegando lá, os irmãos lá falaram assim, não, mas a médica falou que os rins não voltam. E ela já tinha me falado também. Ela falou assim, Gisele, os rins do Zé Reinaldo foram destruídos por dentro. Não tem, não. Aquelas palavras dela lá, ela explicou que não tinha mais subversão. E eu não aceitava aquilo. E ele também não. Eu falei assim, mas para Deus tem sim. E aconteceu que agora esse mês a gente foi, já com a bênção na mão, né? O resultado chegando lá. Tinha umas pessoas lá fora que foram muito surpreendidas, porque eles falaram assim, não, mas isso não acontece. Eu falava, mas aconteceu com ele. Aí tinha uma moça da divisa, ela falou para mim assim, você é crente? Eu falei, sou. Mas que crente que é tu? Perguntou, eu falei para ela. Ela falou assim, você ora para mim, porque eu vou ter que fazer também. E a médica falou que não, dos rins não tem como reverter. Aí a hora que a gente entrou, a médica falou assim, mas o que está acontecendo aqui fora? Aí, o que aconteceu? Mas Reinaldo, entra aqui. Entramos, a hora que ela abriu o exame dele, ela falou assim, não, mas não é possível ter acontecido. Mas o que ela queria uma solução para aquele, né? Porque ela chegou e falou para nós, não tem reversão. Mas esse nosso Deus é maravilhoso. Ele faz a obra, ele faz completo. Ele é maravilhoso. Amém. Eu e minha esposa tentamos financiar uma casa. Estava tudo certo, os papéis praticamente tudo arrumadinho. Quando a gente, de repente, a moça ligou pra gente lá da Caixa que não ia ter jeito de financiar a casa porque meu nome estava em restrição por causa de uma vida toda torta que eu levava antes de conhecer Jesus. E nisso a reação nossa foi a pior de todas. Em vez de buscar a Deus, procurar a opinião do pastor, de todos, a gente começou a questionar Deus. Por que isso, Deus? Eu sou dizimista, eu ajudo na igreja, participo dos cultos. E nisso a gente afastou da igreja. Começamos a passar, falhar em cultos, não estava dando muito ministério, eu não vinha na quarta, eu só vinha quando eu tinha que ficar na mesa. Aí um dia, Deus tocou, um culto de quarta-feira, culto de corrente, presbítero Tchãozinho, ministrando a palavra, a gente veio. E durante o culto da corrente, o presbítero falou, explicando que era ter fé. E naquela hora ele falou, a fé é aquilo que ainda não aconteceu, mas você tem no teu coração que vai acontecer. Foi mais ou menos essas palavras, não lembro certas palavras, mas foi isso, me ensinando que era ter fé. Aí ele falou, vamos fechar os olhos, vamos estar orando antes de passar nessa corrente. Mas ele falou, imagina uma coisa, você quer muito, mas ainda você não tem. E nisso eu pensei, eu estou aqui mesmo, eu vou fechar o olho. Dei um passo de fé, porque Deus de 10 passos é conta 9, mas se a gente dá algum passo, o passo nosso tem que ser o passo de fé. E eu fechei os olhos, irmão, naquela hora eu tenho comigo, agora que eu fechei os olhos, Deus
assim, aquelas imagens na minha cabeça, porque não tem como eu ter imaginado aquilo. Eu queria muito aquela casa. Eu fechei os olhos, imaginei uma casa marrom, janela branca, eu imaginei, eu queria. E portão branco, aí vai mais fundo ainda, imaginei a Priscila lavando louça. E ela estava brava comigo, que ela pio, vai saber a minha imaginação, né? Por isso que eu falei isso. Ela brava comigo, mas tinha um motivo que eu não ia ajudar ela, eu estava brincando com a menina. E naquela época nem pensava que é filho. E nem agora está vindo a menina. Glória a Deus! E eu passei naquela corrente, né? Passei até tremendo naquela corrente. E uma coisa que eu peguei do presídio Marcinho, que sempre faz um sinal de vitória. E até hoje eu faço isso. Toda vez que eu passo na corrente, um sinal de vitória. Isso foi na quarta, na quinta-feira a moça ligou, falando que tinha aprovado a casa. Glória a Deus! E o resultado, hoje eu moro numa casa marrom, com a janela branca, tudo branco. O jeitinho que Deus me mostrou, e daqui uns 20 dias no máximo, chega a menina. Eu tinha uma depressão muito forte, eu era dependente de remédios, chegava a tomar 5 remédios por dia. Aí eu cheguei a morar aqui, aí conhecendo o Grupo Vida, estava vendo o Renato, aí eu conhecendo o CT Jesus na minha vida, e Jesus me curou. Eu sou feliz, sou pessoa muito alegre hoje. A honra e glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, hoje, passando por um momento da palavra, como é bom, né, irmãos, estar na presença de Deus, é uma grande alegria no nosso coração poder ter mais essa oportunidade de estar falando do amor de Deus, falando aquilo que Deus fez na nossa vida, como, né, os milagres, o qual Deus tem realizado na nossa vida. E eu creio que nessa noite também não será diferente. Deus ele vai operar grandes maravilhas no nosso meio nessa noite. Amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Amém. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que és nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, se pois zeloso te arrependeste. Eis que estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei a se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que feche seus olhos, vamos estar fazendo uma pequena oração. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, diante da tua palavra, diante do teu Santo Espírito, Senhor, traga ao nosso coração nessa noite, ó Pai, a revelação da tua palavra. Amém. Aquilo, Pai, que a tua igreja
Senhor. E que o Senhor possa trazer cativo a esses corações a transformação e a cura que seja necessário. O Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine nessa noite a ser uma pessoa cada vez mais melhor dos teus caminhos. Em nome de Jesus. Irmãos, no versículo 14, está dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, diz amém. Quando ali João, ele estava ali na ilha de Patmos, né, Jesus aparece ali para João, né, em forma de um anjo, dando as seguintes instruções para João, né, para que João escrevesse ali as 7 cartas e enviasse até as 7 igrejas, né, que era Esmirna, Pérgamo, então as 7 igrejas ali. E uma dessas igrejas chamava Laodiceia, uma igreja que ficava ali perto de Colossenses, ficava a distância de 17 quilômetros mais ou menos de Colossenses. E essa igreja, quando as pessoas começaram a servir a Deus, eles andavam fervorosos na presença de Deus. Geralmente na nossa vida, quando a gente recebe Jesus, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente quer ficar fervoroso na presença de Deus. Mas a partir do momento que vai ocorrendo os tempos, muitas pessoas, se não vigiar, não buscar, não viver a sua vida correta diante de Deus, o esfriamento toma conta. E foi o que aconteceu com essa igreja em Laodiceia. E quando Jesus ele fala aqui, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus, Jesus ele trazia essa mensagem ao povo, porque o povo da igreja de Laodiceia tinha desprezado a imagem de Jesus, eles estavam esquecendo da imagem de Jesus, aquilo que Jesus apresentava para eles, né? Porque Laodiceia era um povoado que tinha muitas indústrias, fábricas de linhos, indústria de várias coisas. Aquele lugar favorecia muito para as pessoas progredirem na vida. Mas a partir do momento que eles começaram a buscar o Senhor, fervorosos na presença de Deus, Deus também foi a eles prosperando mesmo na vida deles. Mas a partir de um tempo, quando eles prosperam, eles adquirem muitas riquezas, muitos bens ali, eles já começaram a se corromper o seu coração por causa daquilo, né? Por causa dos bens que eles tinham adquirido. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, se nós não procurarmos vigiar e focar em Jesus, se nós desviar o nosso olhar de Jesus, nós vamos acabar esfriando o nosso amor por Jesus. Foi o que aconteceu com o povo dessa igreja, né? Então Jesus ele traz a essa igreja dizendo, né, conheça as tuas obras, que és nem frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, és frio e estou pronto de vomitar-te da minha boca. A partir do momento que aquele povo, eles receberam tudo aquilo que tinha pedido a Deus, bens, né, tudo aquilo que eles sonhavam ter, eles começaram a esfriar, né? E muitas vezes isso acontece na igreja. Quando a gente fala dessas 7 igrejas, Deus ele traga essa revelação a João, para que, dizendo que nos fins dos tempos isso ia acontecer. E se as igrejas não tomarem cuidado, que somos nós, se as igrejas não vigiar, não buscar profundamente, buscar viver uma vida profunda no Evangelho, né, buscar ser mais maduro no Evangelho, muitos não iam suportar e iam desviar da presença de Deus, né? Então, quando ele fala que conheça as suas obras, Jesus está falando de uma intimidade que o povo eles perderam de Deus, uma intimidade que eles tinham com Jesus antes deles adquirir os bens, né? E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos necessitados, às vezes de uma cura, às vezes de uma prosperidade, nós não perdemos nenhum culto, nós logo queremos ficar ali, firme aqui no culto, todos os cultos, toda na quarta, mas a partir do momento que Deus ele entrega a bênção para nós começamos a esfriar, se nós já recebi aquilo que eu pedi mesmo, então agora eu não preciso mais. E muitas vezes acontece isso, o inimigo tem propondo isso na vida das pessoas, né? Então, quando Jesus disse, conheça as tuas obras, nem é frio nem quente, Jesus está falando que Ele conhece o nosso interior,
É o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, né? Muitos vivendo, talvez até mesmo na igreja, mas porém frio, morno, né? E Jesus dizendo isso para eles: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque eles tinham conhecimento daquilo que estavam fazendo, mas desprezaram o Senhor, porque eles deixaram a prática de Jesus, de viver a submissão de Jesus para servir o mundo, né? Que o mundo vem propondo. E no versículo 16 diz assim: porque as molhas quentes, nem estou bom de vomitar-te da minha boca, né? Aqui Jesus, ele, não que Jesus, irmãos, ele quer olhar para nós e falar assim: estou bom de vomitar, quer dizer, ele está falando das nossas obras, né? Muitas vezes, né, nós achamos que quando nós cometemos algum pecado, a gente acha que vai passar desapercebido dos olhos de Deus, e não passa. O que leva o ser humano muitas vezes, muita outra Bíblia diz podridão, né? Então, quando leva a pessoa às vezes a ser uma pessoa, às vezes com alguma mágoa, às vezes falta de liberar um perdão, às vezes falta de ser uma pessoa abençoada na presença de Deus, falta às vezes que a pessoa libere perdão para alguém. E isso, Jesus, ele olha todas as obras de cada um de nós, seja eu, seja vocês, olhando e observando o caminho onde é que vocês andam. Ele está com vocês, a hora que vocês levantam, a hora que vocês deitam, no trabalho, Jesus está com vocês. Então, quando ele diz que conhece as nossas obras, significa que ele conhece o nosso exterior e o nosso interior. Ele conhece quando nós pensamos mal de alguém, quando nós falamos bem de alguém, ele sabe todas as coisas, né? Então isso levou essa igreja, esse povo, a perder um pouco a visão de Jesus, né? Esse povo deixaram-se contagiar o seu coração por isso. Então, e aqui vamos estar abrindo um pouquinho lá em Colossenses, vamos estar Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, aqui do 1 até o 4. Depois nós vamos voltar lá no Apocalipse 3. Diz assim: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falaz, que quer dizer enganoso. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele trazia para os Colossenses um exemplo da igreja de Laodiceia, né? Que uma igreja no qual estava se perdendo, o inimigo trazendo uma cegueira espiritual à igreja de Laodiceia. E o apóstolo Paulo, ele orienta os Colossenses sobre isso, para que aquilo não viesse contagiar também os Colossenses, onde ele pregava ali. E o apóstolo Paulo fala que gostaria, pois, que soubesse quão grande luta vem mantendo por vós, pelos laodicenses. O apóstolo Paulo gostaria muito que estivesse lá em Laodiceia para aconselhar eles, para ajudar, para confortar o coração deles, né? Mas, porém, Deus ainda não tinha liberado a ele ainda ir até lá, né? Então, quando ele fica sabendo que a igreja estava se perdendo, ele se lamenta por isso. E diz assim, pois, no versículo 2 ele fala: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, né? Então, um povo que eles sabiam do caminho que estava seguindo, porque eles já tinham um conhecimento da palavra de Deus, eles
já tinha vivido um pouco o Evangelho, conhecia qual o caminho, né? Então, para quem eles viviam fervorosos na presença de Deus, para quem já estava morto na presença de Deus, então significa que eles já tinham conhecimento do caminho de Jesus Cristo. Amém? E quando o apóstolo Paulo ele fala, no versículo 3, ele diz aí, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Né? Por que estava oculto? De tudo aquilo que eles aprenderam, né, ali no tempo que eles ficavam fervorosos na presença de Deus, por que estava oculto? Porque eles tinham desviado a sua visão de Jesus. A visão deles não estava a mesma que eles tinham no início, que eles viviam fervorosos. Mas assim a visão deles estava assim na riqueza, no ouro que aquele local ali produzia, se oferecia, no dinheiro nas fábricas de roupas, tecidos, linhos, que aquele local ali tinha as fábricas. Então, nesses progredirem, neles enriqueceres, eles foram esquecendo daquilo que Deus tinha proposto no seu coração, tinha aprendido com Deus, né? E o apóstolo Paulo ele fala que toda aquela sabedoria, todo o tesouro que Deus tinha para oferecer para eles, estava oculto. Porque eles tinham escolhido viver no pecado. E Jesus ele queria, então quando ele manda João escrever essa carta, Jesus ele fala que ele queria resgatar esse povo de volta. Ele queria resgatar aquele amor, aquele povo que vivia fervoroso na presença de Deus, que ele queria resgatar ele de volta, né? E no versículo 4 ele diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falaz. Quer dizer, o inimigo ele tem trabalhado incansável para iludir as pessoas com entendimento mundano, com sabedoria mundana, para que enganando as pessoas, seduzindo as pessoas, né? Para que iludir as pessoas, para que eles não venham alcançar a verdadeira sabedoria de Deus. Porque a partir do momento que você recebe a sabedoria de Deus, você entrega a sua vida para Deus, nós precisamos de andar segundo a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida, né, você deve andar de acordo com a palavra nos ensina. E o Satanás ele fica furioso quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa vem ao altar e entrega a sua vida a Jesus. Então ele fica furioso, ele fica procurando uma forma para entrar na mente das pessoas, para trazer na mente das pessoas alguns falam que assim digo, para que ninguém vos engane, um raciocínio falaz, raciocínio que não edifica, mas assim leva cada vez mais a pessoa a se afastar de Deus, né? Então o apóstolo Paulo ele orienta aqui os colossenses sobre isso, para que os colossenses não caíssem nessa situação como caiu a igreja de Laodiceia, né? E um pouco atrás, antes aqui, no próprio Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, e nos céus sobre a terra, as invisíveis e visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Vendo, irmãos? Então, antes que houvesse o céu, a terra, todos os reinos sobre a terra, Jesus já existia ao lado de Deus. Amém? Jesus já existia sobre todas as coisas que existem. Jesus já existia antes que você nascesse, antes que o seu pai nascesse, antes de toda a criação humana. Jesus já existia, né? Antes que existisse o jardim do Éden, Jesus já existia lá do Pai. Lá em Provérbios, nós vamos estar abrindo lá em Provérbios agora, capítulo 8.
capítulo 8, versículo 30 e 31. Diz assim: então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua delícia, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aleluia, glória a Deus. Olha o privilégio, olha o que nós significamos para Jesus, né? Ele nos criou, Ele quer habitar no meio de nós, viver dentro de nós, porque nós somos o santuário de Deus. Olha, ele disse aqui que nós, achando as minhas delícias, no versículo 31, regozijando-me no seu mundo de habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, né? É esse prazer que Deus queria resgatar novamente do povo de Laodiceia, né? É esse prazer que Deus quer resgatar no nosso meio. Amém? Amém? Né? Esse prazer, Ele quer viver essa delícia com os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Somos nós. Somos nós. É esse prazer que Ele quer de nós, né? Que nós vivemos em delícia com Ele. Amém? Amém. Vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 3, novamente. Diz no versículo 17 aí, irmãos: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, e sim miserável e pobre, segue-me. Olha, no versículo 17, né, ele fala que aqui o povo já está, nós vimos aqui que o povo já se corrompeu o seu coração, porque eles se declaram que já não precisa mais nada, né? Isso, quando eu estava estudando essa palavra, quando eu recebi Jesus na minha vida, lá na minha cidade, mas como às vezes o ministério não tem uma estrutura de líderes para estar aconselhando, para estar nos ajudando uns aos outros, como até mesmo o nosso ministério que hoje tem vários líderes, grupo vida e tudo, né? E muitas vezes eu acabei se desviando dos caminhos do Senhor. E por quê? Porque enquanto eu estava necessitado de Deus, eu estava indo na igreja, mas a partir do momento que Deus começou a abençoar a minha vida, eu comecei mesmo a pensar que eu não precisava mais de Deus, né? E pelo contrário, Deus ele fala que nós não, quando a gente acha que já não precisa mais de Deus, nós passamos de um miserável, um pobre, né? De um infeliz. Então isso doeu muito meu coração, assim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui abandonado desde aquela época? Mas Deus, ele sempre, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele não deixa nós perdidos. Amém. Ele não deixa nós perdidos. Nós, talvez, a gente pode fugir para onde nós quiser, mas Deus ele vai enviar alguém lá para trazer uma palavra, para nos levantar. Amém. Então, quando eu vim para cá, logo Deus começou a usar o Paulinho ali para estar ministrando para mim. Eu comecei a frequentar os grupos vidas, e Deus ali foi trabalhando, e eu fui voltando a entender novamente quem era Jesus, porque eu não conhecia quem era Jesus, porque simplesmente eu tinha recebido Jesus, mas eu não sabia quem que Ele era, né? E muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa frequenta no grupo vida, ele recebe Jesus, ou vem no altar e recebe Jesus, mas se não tiver alguém para estar orientando eles, ele vai acabar se perdendo, né? Então, por simples coisa ele se perde. Então, quando o povo aqui de Laodiceia ele fala, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, Jesus ele responde, nem sabe que tu és infeliz, e sim miserável e pobre, e segue nu. Nós não somos nada. Jesus é tudo na nossa vida. Amém. Ele é tudo. Ele tem que ser tudo na sua vida. Independente do que, se você tem algo, se você tem faculdade, se você é advogado, se é juiz, se é presidente, independente do que você alcançar na vida, Ele tem que ser tudo na sua vida. Amém. Porque não é dinheiro, não é riqueza, não é roupa, não é isso que vai te dar você salvação, mas assim Jesus pode te dar salvação. Amém. Eu tenho que ser tudo. E Jesus, no versículo 18, ele fala:
aconselho-te de que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ou colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Vendo? A partir do momento que a pessoa ele tira a visão da imagem de Jesus, ele o próprio mundo começa a sufocar aquilo que ele aprendeu, começa a sufocar a verdadeira sabedoria, o qual que Jesus ele quer que nós seguimos. Então, quando esse povo eles tiraram o olhar de Jesus, da imagem de Jesus, eles começaram a se cegar espiritualmente. E Jesus então ele oferece para eles aqui um remédio, ele oferece para eles uma solução para que eles voltassem a enxergar. E muitas vezes, igreja, tem pessoas que estão 20, 30 anos dentro da igreja, ainda continuam com aquela escama nos olhos, continuam cego, sem enxergar a verdadeira sabedoria, o qual Jesus tem para nos proporcionar. E isso, Deus me chamou muita atenção sobre isso, que Deus quer trazer cura aqui no nosso meio nessa noite. Ele quer nos curar, Ele quer fazer com que nós voltemos a enxergar Ele da maneira correta, voltem a enxergar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria dEle, né? Ele quer restaurar a nossa vida nessa noite. Amém, irmãos? No versículo 19, ele fala: eu repreendo e disciplino quanto amo, se for zeloso e arrepender-te. O Pai, Ele não corrige o filho dos outros, Ele corrige sim os seus filhos. Se somos filhos de Deus, Deus pode estar nos trazendo a correção nessa noite, para que nós venhamos examinar a nossa vida. Aonde nós estamos errando, né? Porque se alguém disse que não tem pecado, ele é um mentiroso. A própria palavra de Deus nos afirma isso. Então, Jesus está falando para cada um de nós olhar para dentro de si. Não é você olhar para o irmão, olhar para não, é olhar para dentro de si. Porque Jesus ele conhece o nosso exterior e o nosso interior. O que Deus ele busca a restaurar em nós é o nosso interior. O nosso interior que Ele busca restaurar. E Jesus, Deus aqui está falando que eu repreendo e disciplino quanto amo, se for zeloso e arrepende-te. Arrepende-te, porque Ele quer nos dar mais uma oportunidade. Amém. Porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar nós, com a nossa vida pura, com a nossa vida limpa, porque Ele tem preparado lá nos céus uma vestidura branca para nós. Ele tem preparado para nós a vestidura que não é essa vestidura. Mas para Ele vestir em nós essa vestidura branca, o nosso corpo precisa estar puro. Quando Ele voltar para buscar a tua igreja, nós temos que estar preparados. E muitas pessoas estão brincando com Deus, brincando da palavra de Deus. Hoje o mundo tem oferecido tantas coisas atrativas, né, para iludir as pessoas. Não quer dizer que você não deve, às vezes, a internet, uma coisa assim, não deve você praticar, mas porém, é tomar cuidado com aquilo que você esteja fazendo, né? Então, o que você esteja acessando, tudo. E Ele, quando Ele fala que repreende, disciplina, quando ama, porque Ele nos ama. Amém. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E se Ele traz alguma repreensão nessa noite para nós, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós consertamos a nossa vida, endireitamos o nosso caminho e passamos a olhar direto a Ele. Porque nós vamos, nesse mundo, vamos ter aflições, lutas, mas se nós tivermos a nossa mente focada nele, Ele vai estar sempre com as mãos estendidas para quando nós enfraquecermos, nos trazer de volta. Amém, igreja? E Ele está nos dando a oportunidade hoje, para aqueles que talvez que nos visitam pela primeira vez, que ainda não recebeu Jesus ainda. Ele está dizendo, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Deus está falando no teu coração nessa noite. Que se você arrepender,
Se você abrir o teu coração, Ele quer entrar dentro do teu coração e fazer morada. Porque o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que qualquer coisa que o mundo vem oferecer. Amém. De qualquer quantidade de riqueza, de dinheiro, de bens. Amém, irmãos? Ele quer fazer de nós morada, Ele quer cear conosco. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 29, 30. Vamos abrir lá em Lucas, nós estamos encerrando. Lucas, capítulo 22, versículo 29. Capítulo 22, versículo 29 e 30, diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, e eu vos confio, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos estarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Deus tem preparado o lugar. Antes dele subir, ele falou para os discípulos: eis que eu vou morar com o Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo. Eu vou, porque eu vou preparar o lugar para nós. E na casa do meu Pai há muitas moradas. E você é um convidado dele para fazer parte, para morar com ele no céu. Amém, igreja? Ele quer que todos nós que estamos aqui, um dia, estar sentados com ele na mesa. Aleluia. Louvando o Senhor, glorificando. E quem vai estar lá, irmãos? Jesus vai estar lá nos servindo. Ele vai estar lá nos servindo. Você imagina que privilégio, meu Deus. Aquele que morreu na cruz, aquele que entregou sua vida por mim, aqui hoje, mas eu estou salvo, aqui hoje, Ele está me servindo. Olha que privilégio, tremendo. E as pessoas muitas vezes não dão crédito para a palavra que seja ministrada aqui no altar. Às vezes muitos saem do novo aqui, eu saio lá fora, volta para chegar tudo errado. Meu Deus, ai que privilégio que Jesus está falando conosco, que Ele vai estar lá nos servindo, nós vamos estar sentados na mesa com Ele. Glória a Deus. E lá Ele vai nos dar, não vai ser essas vestes que muitas vezes as pessoas olham para o outro e criticam aí, nossa, fulano está mal vestido, fulano está... Não, Ele vai nos dar uma veste branca. Aleluia. Outro tipo de veste. Glória a Deus. Diferente. Amém, querido? Amém. Vamos voltar em Apocalipse, que nós estamos encerrando, capítulo 3. Ele diz aí no capítulo, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, ele diz: se você estiver firme com Ele, se você estiver com a sua visão em Jesus, Ele já te deu você a vitória. Naquela cruz Ele já conquistou a vitória por você, por mim e por você. Então Ele já nos fez vencedor. Agora quem escolhe é você. Não sou eu que vou escolher o teu caminho, mas assim você que vai escolher que caminho que você quer ir. Foi essa mensagem que Jesus queria passar para a igreja de Laodiceia, que ele voltasse a se arrepender. Ele estava de braços abertos para receber o povo. E ele fala para mim e para você: se alguém tem alguma coisa a corrigir em sua vida, eu creio que todos nós somos pecadores, e corrige, porque Jesus está voltando e quer encontrar o seu povo com a sua vida limpa. Amém? Amém. O 22: quem tem ouvido, ouça o Espírito, diz a igreja. Amém? Essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração de entregar. Que Deus, Ele preenche, Jesus, o Espírito Santo, que venha preencher aquilo que deve ser completado no seu coração, aquilo que você entendeu nessa mensagem. Guarda, retém essa mensagem no seu coração, porque quando você sair de fora, você colocar ela em prática, porque assim a nossa vida vai ser mudada e um dia nós vamos estar morando com Ele no céu. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. E vamos orar. Não podemos deixar de estar orando diante desta palavra que Deus veio falar conosco nesta noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e colocasse a mão no seu coração. E que nós possamos fazer com que esta palavra seja proveitosa para as nossas vidas nesta noite. Não é por acaso que o Senhor está enviando esta palavra a nós, igreja. O Senhor está falando conosco nesta palavra pelo motivo que Ele falou aqui na palavra dele: a todos quanto eu amo. E o Senhor está falando conosco hoje mais uma vez, porque Ele nos ama. Graças a Deus. Uma das características dessa igreja de Laodiceia é que eles foram se tornando tão autossuficientes que eles achavam que não precisavam mais de Deus. E quando a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, não está falando a respeito do rico, aquele que tem muito dinheiro, aquele que possui muitas posses. Não é esse tipo de rico, porque muitos ricos têm conhecido Jesus e sido salvos. Mas ele está falando, quando ele usa a palavra rico, a palavra rico aqui no original que ele usa nesse texto do camelo, é aquele que não tem falta de nada, aquele que pensa que tem tudo, aquele que pensa que não precisa de nada ou de ninguém. E às vezes nós nos colocamos numa situação que achamos que não precisamos de Deus, que somos autossuficientes e que podemos viver a nossa própria vida e traçar os nossos próprios caminhos. E aquela igreja estava assim, e muitas vezes a igreja está assim hoje. E quando eu falo igreja, eu não penso na igreja estrutura, na igreja no todo, mas eu penso na igreja a minha vida. A igreja, a tua vida, nós somos a igreja. E nesta noite Deus está falando conosco e eu gostaria de estar juntamente aqui com o Renato orando por nós, não por você, por nós nesta noite. Porque talvez aquela igreja continuou sendo igreja, continuou funcionando como igreja, mas perderam a dependência de Deus, ficaram orgulhosos, soberbos, frios, ficaram mornos, porque continuaram como igreja, mas já não serviam ao Senhor da igreja. E às vezes nós fazemos tudo como igreja, temos nome de igreja, mas não servimos mais, não temos mais relacionamento com aquele que é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. E como diz aqui na palavra, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do coração da igreja, na tua porta, na minha porta. E talvez se eu olhar para a minha vida e eu dissesse: nossa, eu estou assim, eu tenho feito as coisas, eu tenho tido nome de crente, eu tenho ido para a igreja, caminhado cada dia para a igreja, às vezes eu tenho pregado, tocado, cantado, às vezes eu tenho feito tudo, mas eu não tenho mais conhecido o Senhor da igreja. Aí ele fala conosco assim: hoje eu estou batendo na porta do teu coração, e se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e novamente vou ter comunhão contigo, vou cear contigo, vou me alegrar contigo. E que nesta noite isso possa acontecer na vida da igreja, que isso possa acontecer na minha vida, na sua vida. Às vezes, com o decorrer do tempo, os anos se passaram, o tempo passou, e você deixou o teu amor ficar morno. Hoje o Senhor está falando conosco aqui, igreja, que nós possamos recuperar, voltar ao primeiro amor. É a oportunidade que Ele está nos dando. Não sei quantas Ele ainda vai dar, talvez seja a última, mas é a oportunidade que Ele está nos dando nesta noite. E nós queremos orar por você. E estamos agora estendendo as mãos sobre a tua vida e oramos também, oro também pela minha vida, pela vida do Renato, nós que estamos aqui em cima. Nós, Senhor, eu clamo agora, Pai, nós intercedemos agora por nós, pela tua igreja, nós, ó Deus, a tua igreja, que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. A igreja não sabe, o restante da igreja não sabe como está o meu coração, mas o Senhor sabe. Eu não sei como está o coração da maioria da igreja, mas o Senhor sabe.
O Senhor sabe, ó Deus, aquele que se amornou. O Senhor sabe aquele que ensoberbeceu. O Senhor sabe aquele que não tem tido mais um relacionamento com o Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, aquele que está no pecado. O Senhor sabe, Deus, aquele que foi tomado por uma tristeza. O Senhor sabe aquele, ó Pai, que se afastou dos teus caminhos. O Senhor conhece aquele que acha que não precisa mais do Senhor. E nesta noite o Senhor está falando conosco. E a tua palavra diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque isso aqui não é palavra de homens, é palavra do teu Espírito. Aleluia! E que nós possamos, ó Pai, abrir os nossos ouvidos espirituais nesta noite. E que possamos, ó Pai, sentir a tua presença novamente. Aquece os nossos corações, nos tira da mornidão. Ó Deus, aquece o nosso coração, traga de novo fervor, traga de novo prazer de estar na tua presença. Encha-nos com o teu Espírito Santo. Aquele que está aqui, mas que embora está frequentando a igreja, mas no seu coração já desviou do Senhor, que haja retorno nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não há nenhum lugar que você possa alcançar na tua vida, que você possa se sentir feliz e plenamente satisfeito e realizado, fora da presença do Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós oramos por isso nesta noite, te agradecemos pela tua palavra. E que esta palavra definitivamente faça algo tremendo no coração de cada um de nós. No poderoso nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso para Senhor. Glória a Deus, então, pela região 5. Às vezes eu estou falando região 4, estou confundindo, mas região 5, região 5, o líder dessa região é o presbítero Paulinho. Lá tem 2 grupos vidas, um na Santa Helena e o outro na Ponte Funda. Então o Paulinho, Apando, Renato e Lidiano tem se revezado, para poder estar ministrando esses grupos. Então o grupo vida na Santa Helena acontece na casa do Renato e Lidiano, e o grupo vida na Ponte Funda na casa do Luiz Gustavo e da Edilene. Então um aplauso para a região 4. Nós temos, antes de eu dar os avisos aqui, nós vamos estar fazendo mais uma oração. A região 3 ficou responsável. O Grupo Vida, o último momento do Grupo Vida é o momento de oração pelas necessidades. Então, no Grupo Vida, depois da ministração da palavra, tem um momento onde é feita uma oração pelas necessidades das pessoas que estão ali presentes. Então, hoje chegou alguns pedidos de oração também, e nós vamos estar com o presbítero Joãozinho representando a região 3, já está orando, intercedendo. A Luzia? Ok, então gostaria de chamar, não é o presbítero Joãozinho, mas a Luzia, da região 3, vai estar fazendo esse momento de intercessão pelos pedidos, Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, e nós vamos então estar juntamente com a Luzia, intercedendo por esses pedidos de oração. Hora, Deus, eu te louvo, te agradeço pela necessidade de estar aqui na tua presença, meu Deus. Eu te louvo, te agradeço por cada vida, meu Pai. O Senhor continua, meu Deus, permanecendo na fé de cada um, Senhor. Nós vai ser renovando a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Toca, meu Deus, o coração de cada um. Nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Eu te peço, Deus poderoso, pelas vidas que estão aqui, meu Pai. O Senhor conhece cada um, cada necessidade que precisa, meu Pai. Toca com o teu poder, meu Pai. Pai,
Marco, que pede oração pelo seu aniversário. Todas as vidas também nesse mês, meu Pai. Incluindo minha vida